Muito boa tarde a todos. Retornamos com o programa Trabalhador em Foco, uma promoção do Departamento Jurídico da FEMERGS, nesta sexta-feira, 24 de setembro de 2021. Sol forte aqui na capital das Missões, temperatura agradável. Estamos aqui na companhia da doutora Neuza, já antecipando que na próxima semana nós não teremos o programa Trabalhador em Foco, só retornaremos no próximo dia 4 com algumas novidades do programa. Então, na próxima semana não teremos edição do nosso programa Trabalhador em Foco, retornando no dia 4. Nosso programa que visa discutir os temas da atualidade para os trabalhadores em geral, especialmente os servidores públicos. E hoje pela manhã ainda persistem, né, doutora? Hoje pela manhã fomos questionados sobre a aplicabilidade da Lei Complementar 73, na questão da mudança de nível e classe. Se era permitida essa alteração, ou melhor dizendo, se não era permitida essa alteração. Todos sabem a posição do Departamento Jurídico da FEMERGS em relação à Lei Complementar 173, mas já estou pacificada essa situação no STF, mas de qualquer forma a mudança de nível e classe não está impedida. A Lei 173 não impede a mudança de nível e classe. Não sei se a doutora tem sobre esse ponto algum questionamento, alguma questão para nós comentarmos. Uma boa tarde a todos que nos ouvem. Uma boa tarde, doutor Eduardo. O que nós está sendo questionado, doutor Eduardo, assim, por muitos professores e servidores, nós temos um plano de carreira, progressão dos servidores, né? E através desta progressão, nós temos algumas regras, alguns critérios. E uma delas é a mudança de nível. A mudança de nível, ela é para o magistério decorrente de uma obtenção de uma titulação acadêmica, pode ser nível de pós-graduação, graduação, mestrado, e para os servidores públicos, nós sabemos que hoje muitos municípios já adequaram a sua legislação e colocaram lá um adicional de escolaridade para esses servidores. E agora os servidores estão buscando essa alteração de nível e está sendo negado para muitos em razão da 173. Só que nós temos pareceres já bem claros, tanto por parte de alguns órgãos aí de assistência, vamos dizer assim, jurídica, pela própria FEMERGS, né? E mais, nós temos aí do Tribunal de Contas também, tem até um parecer da PGR, né, da PGE, né, do Estado do Rio Grande do Sul, dizendo que não é caso de vedação a mudança, a alteração de nível na carreira do magistério pela 173 e nem para servidores adicionais de escolaridade. Na verdade, só estariam vedados aquelas alterações que dependem exclusivamente do fator tempo. Exato. Que é o caso clássico do triênio, anuênio, quinquênio. E aí tem uma situação importante que a gente já repetiu várias vezes, mas que sempre é bom voltar ao tema, que aquele servidor que cumpriu determinado tempo, mas não alcançou um triênio, por exemplo, ele tem a interrupção dessa contagem até 31 de dezembro do próximo ano, retornando a contar novamente a partir de 1º de janeiro de 2022. Quer dizer, aquele período que ele tinha antes da Lei Complementar 173, ele não perde, há uma interrupção, para de contar e volta a contar a partir de janeiro do próximo ano. Então essa também é uma questão importante que muitas vezes gera dúvidas nos servidores. Exato. Aí nós temos também a questão das mudanças de classes. Muitos municípios têm, inclusive para servidores, alteração de classe e também para os professores. Se nós analisarmos os planos de carreiras, a gente vê que nós temos lá vários critérios para a obtenção, então, da alteração aí das classes. Um deles é uma formação
pedagógica ou uma formação para servidores, aí vamos dizer assim, uma carga horária específica. Temos também a avaliação pedagógica para esses professores e tem também a questão do critério tempo de permanência em cada classe. Como são vários critérios, não há óbice de que os municípios façam essas avaliações de classe neste momento, neste período aí. Não há também nenhuma vedação para que isso ocorra. Se isso estiver acontecendo no seu município, de servidores, eles não estão conseguindo, está sendo vedado essa mudança de classe, essa mudança de nível, esses servidores poderão procurar assessoria da FEMERGS, que terão aí, então, medidas que poderão vir a garantir esse direito. Hoje pela manhã, ainda eu me deparava, doutor Eduardo, o Supremo Tribunal Federal, ele julgou uma lei do Estado do Amazonas. Ele vem em razão, vamos dizer assim, abrange também a questão da mudança de nível dos professores. Nós sabemos que os professores, para alterar, e também os servidores, para alterar a sua mudança de nível, ter essa progressão na carreira, depende de uma titulação acadêmica. Hoje o Brasil, ele tem o tratado, com os países nossos aqui da América do Sul, que é o Mercosul. Então, muitos professores foram buscar, e também servidores, uma titulação de mestrado, doutorado, fora do Brasil. Foram buscar essa titulação na Argentina, no Uruguai, Paraguai. E essa diplomação, como ela é internacional, ela deve passar por uma validação. O Brasil tem um tratado, que se chama Tratado da Amizade, com esses países aí do Mercosul, e entra também Portugal, nesse convênio aí. Os diplomas que são emitidos por essas universidades têm que ser, todos os diplomas internacionais têm que ser validados por universidades brasileiras. Mas, através desse tratado, existe ali, vamos dizer assim, uma obrigação dessas universidades que tem que ser compatível com aquela titulação que o servidor ou o professor... O que é lógico, né, doutora? Na verdade, nós temos diferentes níveis de educação entre os países e tem que ter uma compatibilidade, né? Exato. E a lei de diretrizes de base de educação, ela estipulava aí os critérios de validação. Então, esses diplomas teriam que ser validados e, posteriormente, então, eram utilizados aí para progressão na carreira ou até mesmo para assumir um concurso público. E o Estado do Amazonas, ele emitiu uma lei alterando esses critérios que estão na lei de diretrizes de base. Na verdade, ampliando esses critérios. Na verdade, ele criou, vamos dizer, facilitou. Facilitou. Então, aí, não é no sentido de ampliação, então no sentido de redução desses critérios. Na verdade, exatamente, não houve uma alteração, mas, enfim, ele, para os seus servidores do Estado, que não pudesse haver, então, nenhuma vedação a aceitar esses diplomas. Não poderiam ser vedados, os municípios, o Estado teriam que aceitar esses diplomas, mesmo que não estivessem validados e que tivessem sido alguma... Mas aí nós temos uma afronta, uma lei estadual, em relação a uma lei federal, porque a lei do Estado, ela vai contra, digamos, a lei federal, trata da lei de base de diretrizes da educação. Exatamente, por isso que o Supremo Tribunal Federal acabou julgando inconstitucional essa lei do Amazonas. Que talvez até tivesse uma excelente intenção, considerando as peculiaridades do Estado, região amazônica e tal, dificuldade de obter pessoas com titulação, provavelmente até com excelentes razões a lei, mas do ponto de vista legal, feria o princípio da constitucionalidade. E acabou sendo julgada inconstitucional. Então, ela teve uma repercussão e hoje, no mundo acadêmico, essa discussão toda, em função de que um dos argumentos do Supremo
regras gerais para a educação é a União. Tá? Então, o Estado do Amazonas estaria aí usurpando, vamos dizer assim, dessa competência da União e estabelecendo regras diferenciadas. E as regras gerais não são para todos os estados. Então, não há possibilidade de um estado ter critérios diferenciados dos demais. Então, só para nós deixar claro, ainda permanece a necessidade da validação dos títulos obtidos no exterior, mesmo que sejam aqueles países integrantes do Mercosul, para poder fazer efeito, digamos assim, do ponto de vista jurídico, aqui no país. E isso é um dado assim, muito importante para que os professores se atentam a isso. Porque eu acompanhei um caso de um professor que fez uma titulação acadêmica, mestrado na Argentina, trouxe o seu título acadêmico, levou para o município acabou concedendo para ela alteração de nível, ela foi para o nível 4, e quando chegou no Tribunal de Contas, o tribunal apontou. E depois de 2 anos, o que aconteceu? O município teve que desconstituir esse ato. Tá? Então, ela acabou perdendo, aí até foi dado vamos dizer assim, a faculdade, essa professora, de tentar validar esse título, para que ela pudesse apresentá-lo novamente para a Secretaria de Educação, e a professora, não sei se não conseguiu essa validação, que ela acabou perdendo essa titulação. Aí depende também da instituição que ela fez esse mestrado. Talvez nem está em funcionamento, ou talvez esses cursos à distância, tem que tomar um certo cuidado com, digamos assim, com o curso que tu vai fazer, o local que tu vai fazer. Só para complementar aqui, que provavelmente essa professora não teve que devolver o valor que ela recebeu, porque há entendimento pacífico. Então, no nosso Tribunal de Justiça, dizendo que nas situações em que o servidor recebe de boa fé, quer dizer que não contribuiu para um erro, não há necessidade ou não devolve aquele valor recebido. Então, ela não devolveu, mas perdeu o nível, por conta dessa situação aí. E é importante, assim, quando se busca uma universidade fora, assim, do país, a própria LDB estabelece que este diploma ele tem que estar registrado. Ele tem que ser um diploma registrado, e depois validado. Então, é importante que, quando se busca uma universidade fora, que veja se realmente essa universidade tem um convênio com uma universidade aqui do Brasil, porque, através desse tratado de amizade, essas universidades internacionais que disponibilizam esses cursos têm convênios com universidades federais, que essas universidades federais vão fazer a validação. Só que, para ter essa validação, esse diploma tem que estar registrado. Então, isso é muito importante que o professor tenha esse conhecimento e passe a ter esse cuidado quando for fazer. E ciente de que, para que eu possa usar esse diploma, ele vai ter que estar validado. Aí tem que se fazer o caminho da validação. O município é regido pelo princípio da legalidade, doutora Neuza? E todos os atos têm que estar de acordo com a lei, não poderia nem ser diferente. Mas interessante essa abordagem nesse caso que a senhora traz aqui. E principalmente nessa decisão do Estado do Amazonas. Fiquei pensando aqui agora, doutora, que as razões que levaram o Estado a editar essa lei, com essa flexibilização das exigências, mas fugiu aí a questão da legalidade a nível federal. E é importante, assim, o que a gente coloque para os servidores, se tiver algum município que ainda não tem, doutor Eduardo, uma legislação que valorize a formação dos servidores, que nós sabemos que os professores já têm garantido isso no plano de carreira, essas mudanças de níveis. Mas tem muitos municípios que ainda não têm os seus planos de carreira. É que normalmente nós temos plano de carreira para o magistério e em muitos municípios não foi constituído, não foi instituído, melhor dizendo, o plano de carreira para o quadro geral. E aí as pessoas não têm a possibilidade de ter um avanço na carreira, exceto que lá no regime jurídico estabeleça algumas gratificações, como, por exemplo, por escolaridade. Isso é possível, mas o ideal é que se tivesse um plano de carreira também para os servidores do quadro geral,
que não estão inseridos no magistério. Se nós tivéssemos um plano de carreira em todos os municípios, poderíamos ter algum avanço para os nossos servidores do quadro geral. Acho que essa é uma das lutas que os sindicatos devem ter, até pensando aí nas próximas gestões administrativas, no sentido de que seja instituído um plano de carreira para os servidores do quadro geral e que possa contemplar avanços na carreira. Nós ficamos muito limitados com aquelas previsões lá no regime jurídico que diz assim, tem a graduação, tem um X, mas nós não temos um avanço efetivo como teríamos se tivéssemos um plano de carreira. Muitos municípios não têm plano de carreira para os profissionais que não são da educação, para os outros. E como é interessante ter esse plano de carreira, porque da formação acadêmica, que vai incentivar os servidores a buscar essa formação. Né? Nós temos muitos servidores aí que às vezes estão no quadro geral e fazem parte do setor administrativo, tá? Que ingressam no serviço público apenas com o ensino médio, que é a exigência do cargo. Mas nada impede de que esse servidor, buscando uma formação acadêmica, muitas vezes na área da contabilidade, ou até mesmo informática, na área do concurso, quanta contribuição mais ele vai dar para o município, para a administração. Isso aí envolve também o princípio da eficiência da administração. Da qualidade do serviço. Da qualidade do serviço. Aliás, um dos temas que a FEMEX prega, que é o serviço público de qualidade, e nós só temos isso pela qualificação do servidor, pela formação do servidor, pela continuidade desse servidor, em função da estabilidade no cargo, que anda ameaçada pela PEC 32, mas se nós tivermos um servidor estável, com uma boa qualificação e com uma relação de continuidade, nós teremos certamente um serviço público de qualidade. Essa é uma das bandeiras que a FEMEX defende. E a gente vê isso claramente no magistério. Né? Nós hoje dificilmente nós vamos encontrar professores apenas com nível médio de formação, né? Apenas com magistério. Nós temos professores hoje com mestrado, com doutorado, que buscaram essa formação. Então isso aí vai trazer muito mais qualidade para a educação. O município ganha com isso, o serviço público ganha, os pais ganham, os alunos ganham, a educação ganha com isso. Mas para que isso também aconteça, para que esses professores busquem esta qualificação, é necessário que isso esteja no plano de carreira. Seja um incentivo, né? Seja um incentivo, um estímulo para que o profissional se qualifique e busque essa qualificação. Tá? Nós já estamos chegando ao final do programa, são 13h49. Então, relembrando aos amigos que na próxima semana o nosso programa está suspenso, não realizaremos ele na próxima semana, pretendemos voltar no dia 4, com algumas mudanças no formato do programa, de forma a melhorar a qualidade dele. Quero desejar então a todos um bom final de semana, que seja a próxima semana que não nos veremos, seja uma excelente semana a todos, se cuidem, um abraço. Boa tarde.